Bom dia, turma do sexto ano. Aqui é o professor Vitor, professor de Geografia. Nós estaremos hoje, então, dando continuidade ao capítulo 6, que fala a respeito dos agentes internos da formação do relevo. Especificamente, a gente vai estar discutindo essa parte do capítulo do cenário 3, nas páginas 149 até a página 164. Então, abram aí para a gente começar a discussão, ok? Quais são, então, os fatores que modificam o relevo? Certo? Então, os fatores que modificam o relevo, eles são divididos em dois, ok? São os agentes internos, que é o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Professor, o que é tectonismo? O que é vulcanismo? O que é terremotos? Nós estaremos vendo hoje, pelo menos, o que é tectonismo e vulcanismo, e terremotos para a próxima aula, certo? Então, não vou estar antecipando no momento, mas vou estar só antecipando a informação que o tectonismo, o vulcanismo e terremotos, eles são as subdivisões dos agentes internos que modificam o relevo. Lembrando, recapitulando, o que é o relevo? Toda elevação e rebaixamento na crosta terrestre, ou seja, na superfície da Terra, é o que forma o relevo, certo, gente? O relevo na crosta terrestre. Então, o que é que modifica esse relevo? O que é que faz uma parte da Terra ter áreas baixas e áreas altas, com rochas modificadas, com rochas fendidas? O que é que faz com que esse relevo seja modificado? Então, subdivide em dois, agentes internos e externos, sendo que os agentes internos é o tectonismo, o vulcanismo e terremotos, e os agentes externos são as chuvas, ventos e rios. Professor, por que então tectonismo, vulcanismo e terremotos são chamados de agentes internos? Porque eles têm início a partir das partes inferiores da superfície da Terra, certo, gente? Tanto tectonismo fala das placas tectônicas. O vulcanismo geralmente é gerado pelo movimento dessas placas tectônicas. E os terremotos também são consequências desses movimentos das placas tectônicas. Mas já os agentes externos, eles são provocados, certo? Por fenômenos exteriores à superfície, como são as chuvas, os ventos e, consequentemente, o depósito dessas águas na superfície da Terra formam os rios, as lagoas, os lagos, entre outros, ok? O tipo de rocha também, gente, pode então facilitar ou dificultar a modificação do relevo para os agentes, dependendo da dureza das rochas. Então, uma rocha mais dura, ela vai ser mais resistente à modificação. Uma rocha mais maleável, ela vai então se modificar com mais facilidades, ok, gente? Então, o que é o tectonismo, certo, gente? Vamos então destrinchar, né, cada uma das partes ali dos agentes internos. O que é o tectonismo, certo? Primeiro, o tectonismo fala a respeito dos movimentos, né, das placas tectônicas geradas pelo magma e por gases no interior da Terra que geram então esses movimentos. E essas atividades elas resultam em alguns fenômenos geológicos, como por exemplo nós podemos citar as falhas e os dobramentos, ok, gente? Então, o que são falhamentos ou falhas, certo, gente? As falhas elas ocorrem em locais onde tem rochas não maleáveis. Rochas não maleáveis são rochas duras, resistentes. Então, essas rochas são duras, são resistentes, certo? E os movimentos causados ali pelo deslocamento do magma acaba quebrando a estrutura dessas rochas. Elas são duras e elas acabam sendo quebradas, fendidas. Então elas não são maleáveis, por isso ocorrem os falhamentos, ok, gente? Nas falhas, ok, gente? Se uma parte dessa falha ela se sobressai sobre a outra, ou seja, uma empurra a placa para cima, gera o que? Montanhas, cadeias de montanhas, certo? Se duas desses blocos eles se elevam, o que é que acontece? Vales, gargantas, cânions, certo? E uma depressão bem no meio. Então essas falhas elas geram esses fenômenos que ocorrem. A falha talvez mais conhecida que nós podemos citar seja
a falha de San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos. É mais conhecida, tem até filmes, né? Você pode até procurar o filme com esse mesmo nome. E que é, assim, é uma teoria, né? Lá o filme está falando sobre alguns acontecimentos teóricos, mas é interessante você dar uma olhada lá. A segunda divisão desses movimentos na crosta da Terra são os dobramentos. Professor, então, como é que ocorrem esses dobramentos? Eles ocorrem com rochas mais plásticas, ok, gente? Essas rochas, elas são maleáveis, elas são mais plásticas, elas estão suscetíveis a serem modificadas sem que ocorra quebramentos e pela ação dos agentes que modificam o relevo, ok? Então, como nós acabamos de falar, essas rochas, elas são fáceis de ser moldadas, elas não se rompem nem se quebram, certo? E a característica mais marcante é que ela é formada por rochas sedimentares, né, na superfície. Elas são leves, são frágeis, certo? E elas acabam sendo moldadas pelos agentes modificadores do relevo, ok, gente? Acabam formando aí curvas, acabam formando estruturas rochosas de crosta, certo? Tudo isso nós denominamos dobramentos. Como é que então ocorre a formação dos dobramentos? Então, os dobramentos eles ocorrem quando uma placa tectônica empurra a outra placa para cima. Então, ela vai ali se introduzindo por debaixo daquela placa e vai empurrando ela para cima, certo? Então, alguns desses dobramentos eles tiveram início lá na era zenóica, certo? Mas existem dobramentos mais antigos, como ocorridos na área pré-cambriana, certo? E é justamente essa encaixe das placas, uma por baixo da outra, que vai empurrando a placa e vai formando algumas modificações no relevo, como por exemplo, né, cordilheiras, né, como a Cordilheira dos Andes ou a Cordilheira do Himalaia, são formadas aí por dobramentos, ok? Inclusive, falando-se em Cordilheira dos Andes e Himalaias, elas são conhecidas como montanhas caminhantes, certo, gente? Por ter ocorrido esse fenômeno, né, como por exemplo, ao citar aqui a questão do Himalaia, né, nós podemos observar o seguinte, que a placa indiana, elas têm se introduzido por baixo da placa euroasiática. Isso gerou a Cordilheira do Himalaia. Mas o mais interessante é que até hoje essa placa ela tem se introduzido por debaixo da placa euroasiática e continua se elevando a Cordilheira do Himalaia, apesar de nós não percebermos, porque essa elevação ela é muito menor do que se deu quando ela começou a ser construída. E isso também ocorre, certo? Com um choque da placa oceano de Nazca com a placa continental sul-americana, que gera justamente, certo, a Cordilheira dos Andes, ok? Então ela vai lá se introduzindo por debaixo da placa sul-americana e elevando a Cordilheira dos Andes, e isso continua ocorrendo até hoje, ok, gente? Então, apenas aí retificando uma informação que eu passei no início do vídeo, nós iremos então dar aqui uma pequena introduzida aí sobre terremotos, que são comumente chamados de abalos sísmicos, porque eles são subdivididos então em duas categorias, que são os terremotos, os abalos sísmicos ocorridos em terra, certo? Que provocam movimentação de áreas na superfície da terra, e as tsunamis ou maremotos que ocorrem, né, na superfície, que ocorrem no fundo dos mares, dos oceanos, e que geram ondas gigantes, as quais invadem a superfície do continente, ok? Então, são essas duas subdivisões aí dos abalos sísmicos. E o abalo sísmico nada mais é que justamente a movimentação, né, das placas tectônicas, né? Que ela vai modificando, né, vai gerando os dobramentos, as falhas, e também esse movimento da placa tectônica, ela também gera a atividade vulcânica, certo?
que ela começa então a empurrar a lava que está ali depositada entre uma placa e outra. Então, quando uma placa começa a se introduzir por baixo da outra placa, começa a empurrar a lava, né? E essa é direcionada à superfície da crosta terrestre, ok? Então, o que ocorre, gente, é que os abalos sísmicos eles são frutos, certos, da atividade tectônica, da atividade das placas que vão se movimentando justamente por conta do magma, justamente por conta dos gases que se movimentam e acabam ocorrendo essas movimentações atípicas e que geram os abalos sísmicos e geram toda essa cadeia de atividades aqui na crosta terrestre, que são quais são essas atividades? Como nós já estamos recapitulando aí, temos falado desde o início, certo? Gera os terremotos, gera o vulcanismo, gera tsunamis, gera, né, falhas, dobramentos, entre outros fenômenos, ok? Para nós entendermos a anatomia de um abalo sísmico, nós temos que entender que o seguinte: quando as placas então elas se chocam, né, e uma começa ali a querer introduzir-se por baixo da outra, ocorre o abalo sísmico, né? E existe duas subdivisões desse abalo sísmico: o hipocentro, que a gente jamais assim escuta falar, raramente você escuta falar sobre o hipocentro, mas o hipocentro é o foco da onde ocorreu o encontro das placas. Então esse é o hipocentro, onde ocorreu lá o encontro das placas, que ocorreu o choque, é chamado de hipocentro. E o epicentro é onde a força desse choque, dessas ondas, desse abalo, ele é sentido, certo? Então, o epicentro é onde causa mais estragos, é onde causa mais destruição, porque é onde as ondas elas se tornam maiores. Se você ver aí o gráfico, né, a imagem da página 154 do livro, vai ver que tem uma cidade, né, desenhada, está sobre a onda de um terremoto, e você vai ver no centro dessas ondas que estão sendo geradas o hipocentro, que é o foco onde ocorreu o choque das placas, e você vai ver que as ondas elas vão se propagando, e à medida que elas vão se afastando do hipocentro, elas vão se tornando, certo, maiores e mais intensas até atingir o seu epicentro, o ponto maior de gravidade da força desse abalo sísmico, certo? Sobre a questão dos maremotos, certo? Então, quando esses abalos ocorrem dentro do oceano, nas placas oceânicas, elas geram as tsunamis, elas geram os maremotos. Tsunami é uma palavra japonesa que significa dizer, né, gigantescas, ondas gigantes. E isso ocorre justamente quando uma das placas ela tenta se introduzir por debaixo da outra, né? Um fenômeno ocasionado por a movimentação do magma e dos gases, e isso faz com que uma grande quantidade de água ela seja empurrada por uma energia muito forte gerada pelo choque, dessas águas, e o que acaba empurrando essas águas, essas ondas, para a costa litorânea. Para vocês terem uma ideia da dimensão, ela atinge a altura de Palmeiras, né? Atinge ondas aí até 30 metros de altura. Realmente é algo absurdo, algo assustador para quem vivenciou. Então, quem lembra dos maremotos ocorridos na Tailândia, na Indonésia, tem inclusive um filme sobre isso que é muito forte, é baseado em fatos reais. Você vê que realmente é algo assustador. Para você entender um pouco mais sobre essa dinâmica, veja a página 155. Você vai ver uma onda normal na primeira figura, né, e uma onda sobre o efeito de uma tsunami, né, uma onda realmente 15, 20 vezes maiores do que uma onda normal. Aí você pode me perguntar o seguinte: como é que eu faço para medir a força de um terremoto? Como é que eu sei então, né, que eu posso entender a força desse terremoto? A primeira forma de você entender a força de um terremoto,
certo? É através de um instrumento de medição dessa intensidade do terremoto chamado sismógrafo, certo? O sismógrafo é um instrumento que mede a intensidade desse terremoto. E ela é colocada em uma escala, certo? Chamada escala Richter, que ela foi criada por Charles Richter em 1935. E essa escala ela vai de 0 ao infinito, preste atenção. Na mídia, na televisão, certo? Nos meios de informação, você sempre escuta falar que a escala Richter ela vai de 0 a 9. Inclusive, em uma outra aula eu falei sobre isso, que a escala Richter ela vai de 0 a 9. Entretanto, não há uma explicação da mídia e às vezes a gente também acaba não explicando, mas na aula de hoje eu vou explicar. Então, a escala Richter ela não vai somente até 9. Ela é de 0 ao infinito. Entretanto, nunca foi registrado um terremoto que atingisse a magnitude superior a 10 graus, certo? Então, os maiores terremotos do mundo, eles ocorreram em 1964 e 1960. Em 1960 foi no Chile, certo? E ele registrou 9,5 graus de magnitude, ok? E o segundo mais potente foi em 1964 no Alasca, e ele registrou 9,2 pontos na escala Richter, certo? Existe aí uma outra escala de medição mais antiga, que é a escala de Mercalli, só que ela possui dados aí que são interpretativos e depende de lugar para lugar, de país para país, e ela acabou sendo então substituída pela escala Richter, ok, gente? Então, para nós concluirmos a aula de hoje, nós iremos aí discutir sobre o vulcanismo. O que seria então o vulcanismo? O vulcanismo é o nome do conjunto de processos, certo, gente? Pelos quais o magma, né, também conhecido como lava, ela chega até a superfície da crosta terrestre, certo? Então, os vulcões, eles se formaram nas épocas bem primitivas, realmente, de fato. E tem algumas sociedades que associavam, inclusive, a atividade de deuses. Em momento das iras dos deuses, eles despejavam então fogo, entre outras coisas. Só que, né, com o avanço da ciência e a observação, né, desses fenômenos, foi possível perceber que nada mais era do que parte de efeito de uma atividade tectônica que gera o vulcanismo, que é justamente esse caminho percorrido pela lava até a superfície da Terra, certo? Como eu falei, né, o vulcanismo e a sociedade, cada sociedade tem uma forma diferente de reagir, né, a essas atividades vulcânicas, mas de fato inicialmente ela era associada a deuses, como o deus do fogo lá na Roma antiga, certo? Mas hoje em dia, graças ao avanço da ciência, né, nós conseguimos entender isso como de fato uma atividade comum, normal, mas uma atividade natural da movimentação de placas tectônicas que gera então o vulcanismo, ok, gente? Então, como é que eu posso ter a previsão, né, da ocorrência, né, da erupção de um vulcão e a localização dessas áreas vulcânicas? Como é que eu posso ter essa noção? Para você entender melhor, você vai observar a página 163, onde tem a placa, ou melhor dizendo, um mapa mundi, né, que é um mapa a respeito das placas tectônicas e das áreas do vulcanismo. Você vai observar que os vulcões eles estão praticamente todos concentrados, né, vamos dizer aí quase aí 80% dos vulcões eles estão concentrados no encontro de placas tectônicas, certo? Esses locais onde tem esses vulcões, né, são os encontros dessas placas. Essas áreas, elas são áreas de probabilidade muito grande de terremoto e que existem em vulcões ativos, né? Elas são chamadas cinturões de fogo, né? Como ali perto do sudoeste asiático, no Japão, entre outras partes aqui na América do Sul, na costa do Chile, né? É realmente um local bastante propenso a atividade vulcânica, ok, gente? Então, como é que nós podemos prever, né,
atividade vulcânica e como podemos prever essas áreas, certo? Como é que podemos perceber? Através da observação do encontro dessas placas tectônicas, né, e das movimentações, e isso pode então gerar o fenômeno do vulcanismo, ok? Gente, isso foi a aula de hoje. Qualquer dúvida vocês retornem ao material. Vejam aí o pequeno dicionário geográfico e cultural na página 164. Vou estar passando atividade por áudio para vocês. Tudo de bom, até mais, gente. Tchau.